Olá, exploradores da fronteira médica. Bem-vindos de volta ao Inteligência Médica, o futuro agora. Hoje, temos um tema fascinante que une a vanguarda da tecnologia com a esperança humana, a aplicação da inteligência artificial na luta contra doenças neurodegenerativas. Se você está tão entusiasmado quanto nós para descobrir como a inteligência artificial está transformando o diagnóstico, tratamento e pesquisa dessas doenças, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações. Vamos mergulhar neste mundo de inovação e esperança. Quando falamos de doenças neurodegenerativas, estamos nos referindo a um grupo de condições complexas e multifacetadas que representam um dos maiores desafios da medicina moderna. Doenças como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla não apenas afetam milhões de pessoas em todo o mundo, mas também carregam um peso emocional e financeiro significativo para pacientes, famílias e sociedades. Vamos mergulhar mais fundo para entender essas condições e o impacto profundo que elas têm. Alzheimer, a forma mais comum de demência, é notória por seu impacto devastador na memória e nas funções cognitivas. À medida que a doença progride, pacientes experimentam perda de memória, confusão, dificuldades de fala e, eventualmente, perda da capacidade de realizar as tarefas diárias mais simples. O que começa como esquecimentos leves evolui para uma dependência completa de cuidados, transformando completamente a vida dos afetados e de seus cuidadores. Parkinson é outra doença neurodegenerativa que afeta predominantemente o sistema motor do corpo, levando a sintomas como tremores, rigidez, lentidão de movimentos e desequilíbrio. Além dos desafios físicos, pacientes com Parkinson muitas vezes enfrentam dificuldades cognitivas e emocionais, incluindo depressão e ansiedade, complicando ainda mais o manejo da doença. Esclerose múltipla se caracteriza pela destruição da bainha de mielina, o revestimento protetor dos nervos, causando uma ampla gama de sintomas, dependendo de quais partes do sistema nervoso são afetadas. Isso pode incluir tudo, desde fadiga, dor e dificuldades motoras até problemas de visão e cognição. A natureza imprevisível dos surtos e a progressão da doença adicionam uma camada de incerteza que pode ser particularmente desafiadora para os pacientes. O que todas essas doenças têm em comum é a degeneração progressiva dos neuroníons, levando a uma deterioração gradual das funções cerebrais e físicas. Atualmente, não existem curas para essas condições, apenas tratamentos que visam aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Isso torna a busca por avanços médicos não apenas crucial, mas urgente. A complexidade dessas doenças, combinada com sua prevalência crescente em uma população global que está envelhecendo, destaca a necessidade de soluções inovadoras. É aqui que a inteligência artificial entra em cena, prometendo transformar o diagnóstico, o monitoramento e, eventualmente, o tratamento dessas condições desafiadoras. Ao entender melhor essas doenças neurodegenerativas, podemos apreciar plenamente o potencial revolucionário da inteligência artificial na medicina e manter a esperança viva para milhões de pessoas ao redor do mundo. No combate às doenças neurodegenerativas, cada momento é precioso. A detecção precoce não é apenas um desafio, é uma necessidade crítica que pode definir o curso da doença para um indivíduo. É aqui que a inteligência artificial está emergindo como um poderoso aliado, transformando radicalmente nossas capacidades diagnósticas. Vamos explorar como a inteligência artificial está fazendo isso e por que isso representa um avanço tão significativo. A inteligência artificial, através de algoritmos de aprendizado profundo, está sendo treinada para analisar e interpretar imagens médicas, como ressonâncias magnéticas, MRI, e tomografias por emissão de pósitrons, PET-scans, com uma precisão que rivaliza e, em alguns casos, supera a dos especialistas humanos. Esses algoritmos podem detectar padrões sutis e indicadores de doenças neurodegenerativas que podem ser difíceis de discernir a olho nu. Por exemplo, no caso do Alzheimer, a inteligência artificial pode identificar com precisão acúmulos anormais de proteínas tau e beta-amiloide no cérebro, marcadores-chave da doença, muito antes dos primeiros sintomas cognitivos se manifestarem. A capacidade da inteligência artificial de identificar esses sinais precoces abre a porta para intervenções mais tempestivas. Ao diagnosticar uma doença neurodegenerativa em seus estágios iniciais, os médicos podem iniciar tratamentos que podem retardar a progressão da doença, melhorando significativamente a qualidade de vida do paciente. Além disso, essa detecção precoce facilita uma abordagem mais personalizada do tratamento, permitindo que os médicos ajustem as terapias com base nas características específicas da doença de um paciente.
Apesar de seu potencial, a implementação da inteligência artificial no diagnóstico precoce enfrenta desafios, incluindo a necessidade de vastos conjuntos de dados para treinar algoritmos com precisão e questões éticas relacionadas à privacidade dos dados dos pacientes. No entanto, as oportunidades que a inteligência artificial oferece para transformar o diagnóstico de doenças neurodegenerativas são imensas. Estamos à beira de uma era em que o diagnóstico precoce mediado por inteligência artificial pode não apenas ser rotina, mas fundamental para o manejo eficaz dessas condições. A inteligência artificial está redefinindo os limites do possível no diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas. Com cada avanço, nos aproximamos de um futuro onde o diagnóstico precoce e as intervenções oportunas podem mudar significativamente o prognóstico para milhões de pessoas afetadas por essas condições desafiadoras. À medida que continuamos a explorar e desenvolver essas tecnologias, a promessa de um impacto profundo na saúde e bem-estar dos pacientes nunca foi tão tangível. A jornada de enfrentamento das doenças neurodegenerativas não termina com o diagnóstico. O monitoramento contínuo da progressão da doença é crucial para adaptar os tratamentos às necessidades em constante mudança dos pacientes. Aqui, a inteligência artificial, está desempenhando um papel revolucionário, transformando dispositivos cotidianos em ferramentas poderosas de monitoramento médico. Vamos explorar como a inteligência artificial está aprimorando o acompanhamento dessas condições e abrindo novas possibilidades para o cuidado personalizado. A integração da inteligência artificial em dispositivos vestíveis e aplicativos móveis está permitindo uma nova era de monitoramento de saúde. Já tratamos desse assunto em outro vídeo, não deixe de conferir. Para pacientes com Parkinson, por exemplo, dispositivos vestíveis podem monitorar tremores e rigidez muscular, fornecendo dados precisos sobre a eficácia dos medicamentos e a necessidade de ajustes no tratamento. A capacidade de coletar dados em tempo real transforma o monitoramento da doença. Os algoritmos de inteligência artificial analisam esses dados para identificar tendências e padrões, oferecendo insights valiosos sobre a progressão da doença. Essa análise pode prever surtos ou declínios na condição do paciente, permitindo intervenções proativas que podem retardar a progressão da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida. A análise detalhada fornecida pela inteligência artificial permite uma personalização sem precedentes do tratamento. Ao entender como a doença se manifesta e evolui em cada indivíduo, médicos podem personalizar regimes de tratamento para atender às necessidades específicas dos pacientes, ajustando dosagens de medicamentos e recomendando terapias complementares com base em dados objetivos. Além de beneficiar os pacientes diretamente, os dados coletados por esses dispositivos alimentam uma rica base de dados para pesquisa. Cientistas e médicos podem usar essas informações para estudar a progressão de doenças neurodegenerativas em uma escala nunca antes possível, acelerando a descoberta de novos tratamentos e potencialmente até curas. Apesar desses avanços promissores, o uso da inteligência artificial no monitoramento de doenças também apresenta desafios, incluindo questões de privacidade e segurança dos dados dos pacientes. Além disso, garantir a acessibilidade dessas tecnologias para todos os pacientes é fundamental para evitar desigualdades no cuidado de saúde. A inteligência artificial está redefinindo o monitoramento e o manejo de doenças neurodegenerativas, transformando dispositivos vestíveis e aplicativos móveis em aliados essenciais no cuidado de saúde. Ao fornecer dados em tempo real e análises preditivas, a inteligência artificial não apenas melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas também abre novos caminhos para a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos. À medida que avançamos, a integração da inteligência artificial na medicina continua a oferecer esperança e novas possibilidades para enfrentar essas doenças complexas. Em nossa busca incansável por tratamentos mais eficazes para doenças neurodegenerativas, a inteligência artificial está emergindo como uma força transformadora, redefinindo o processo de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. A capacidade da inteligência artificial de analisar vastos conjuntos de dados e modelar simulações complexas está não apenas acelerando essas descobertas, mas também promovendo uma era de tratamentos personalizados. Vamos explorar como a inteligência artificial está pavimentando o caminho para avanços terapêuticos inovadores. O processo tradicional de descoberta de medicamentos é notoriamente longo, custoso e muitas vezes incerto. A inteligência artificial está mudando esse cenário. Algoritmos avançados podem rapidamente analisar bibliotecas de compostos químicos, identificando candidatos promissores para o desenvolvimento de medicamentos com uma eficiência sem precedentes. Essa capacidade de triagem rápida reduz significativamente o tempo necessário para identificar moléculas que possam agir sobre alvos biológicos específicos relacionados a doenças neurodegenerativas. Além da triagem de compostos, a inteligência artificial também facilita a modelagem de interações moleculares e a simulação de ensaios clínicos virtuais.
Isso permite que os pesquisadores prevejam a eficácia e a segurança de potenciais medicamentos antes mesmo de testá-los em modelos animais ou humanos. Essas simulações podem identificar possíveis efeitos colaterais ou interações medicamentosas, refinando ainda mais o processo de desenvolvimento de medicamentos. Talvez um dos aspectos mais promissores da inteligência artificial na medicina seja sua capacidade de personalizar tratamentos. Utilizando dados genéticos, biomarcadores e informações sobre o estilo de vida do paciente, a inteligência artificial pode ajudar a desenvolver terapias sob medida que são mais eficazes para o indivíduo. Essa abordagem personalizada é particularmente valiosa em doenças neurodegenerativas, onde a heterogeneidade dos sintomas e respostas ao tratamento pode ser desafiadora. Ao acelerar a descoberta de medicamentos e otimizar o desenvolvimento de terapias, a inteligência artificial tem o potencial de reduzir drasticamente os custos associados à pesquisa farmacêutica. Isso não apenas torna o processo de desenvolvimento de medicamentos mais eficiente, mas também pode levar a preços mais acessíveis para terapias inovadoras, aumentando o acesso dos pacientes a tratamentos de ponta. Apesar de seu imenso potencial, a aplicação da inteligência artificial no desenvolvimento de novas terapias enfrenta desafios, incluindo a necessidade de conjuntos de dados extensos e de alta qualidade, e questões éticas relacionadas à privacidade dos dados dos pacientes. No entanto, à medida que superamos esses obstáculos, a inteligência artificial promete abrir novos horizontes na luta contra doenças neurodegenerativas, oferecendo esperança de tratamentos mais eficazes e personalizados. A inteligência artificial está na vanguarda da próxima revolução no desenvolvimento de terapias para doenças neurodegenerativas. Com sua capacidade de acelerar a descoberta de medicamentos e personalizar tratamentos, a inteligência artificial não apenas promete uma nova era de terapias mais eficazes, mas também representa um caminho para tornar esses avanços mais acessíveis e rápidos do que jamais imaginamos. À medida que nos projetamos para o futuro, a fronteira entre a inteligência artificial e a medicina neurodegenerativa se expande, revelando um horizonte repleto de possibilidades transformadoras. A integração da inteligência artificial promete revolucionar não apenas como diagnosticamos e tratamos essas doenças, mas também como prevenimos sua ocorrência. Vamos explorar essa visão futura, onde a inovação contínua e a esperança se entrelaçam para redefinir o cuidado com a saúde. No futuro, a inteligência artificial se tornará ainda mais integrada ao diagnóstico de doenças neurodegenerativas, utilizando algoritmos cada vez mais sofisticados para detectar sinais precoces de doença a partir de uma variedade de biomarcadores e imagens médicas. Essa precisão no diagnóstico precoce abrirá novas portas para intervenções que podem alterar significativamente o curso da doença. Além disso, a inteligência artificial desempenhará um papel crucial no desenvolvimento de novas terapias, acelerando a descoberta de medicamentos e personalizando tratamentos com base na genética e nas características individuais dos pacientes. Isso não apenas aumentará a eficácia dos tratamentos, mas também minimizará os efeitos colaterais, tornando o cuidado com a saúde mais confortável e sustentável para os pacientes. A visão futura da inteligência artificial na medicina neurodegenerativa é intrinsecamente ligada à ascensão da medicina personalizada e preventiva. Com a ajuda da inteligência artificial, os médicos poderão desenvolver planos de tratamento que são verdadeiramente personalizados, levando em conta o perfil genético único de cada paciente, seu estilo de vida e outros fatores de risco. Isso não apenas melhora os resultados do tratamento, mas também otimiza a saúde geral do paciente, potencialmente prevenindo o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. No futuro, a inteligência artificial também facilitará uma abordagem mais proativa à saúde, permitindo a identificação e a mitigação de fatores de risco antes que eles resultem em doença. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial poderão analisar dados de saúde em larga escala para prever a probabilidade de desenvolver doenças como Alzheimer ou Parkinson, recomendando mudanças no estilo de vida ou intervenções médicas precoces para reduzir esse risco. Embora essa visão futura seja promissora, ela também apresenta desafios, incluindo questões éticas sobre privacidade de dados e o potencial para desigualdades no acesso às tecnologias de inteligência artificial. Superar esses desafios exigirá esforços colaborativos entre cientistas, legisladores, pacientes e o público em geral, garantindo que os benefícios da inteligência artificial na medicina neurodegenerativa sejam acessíveis a todos. O futuro da inteligência artificial na medicina neurodegenerativa é brilhante, com o potencial de transformar radicalmente a maneira como abordamos, tratamos e, finalmente, prevenimos essas doenças desafiadoras. À medida que continuamos a explorar e inovar, a esperança para milhões de pacientes em todo o mundo nunca foi tão palpável. Estamos à beira de uma nova era na medicina, onde a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um parceiro essencial na criação de um futuro mais saudável para todos.
A jornada da inteligência artificial na luta contra doenças neurodegenerativas está apenas começando, mas os avanços que testemunhamos são um testemunho do potencial ilimitado da colaboração entre tecnologia e medicina. O que você acha desses desenvolvimentos? Eles trazem esperança, preocupações, ou talvez ambos? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. E se você achou este vídeo informativo, por favor, dê um like, compartilhe com amigos e familiares, e inscreva-se para mais conteúdo inspirador. Até a próxima, continue curioso e engajado com o futuro da medicina.